Olá, estudante. Eu me chamo Teófilo. Seja bem-vindo ao estudo do capítulo 14, Fenomenologia e Existencialismo. Tenha sempre à mão seu material de estudo e tome nota de suas dúvidas, para postá-las no Google Classroom, onde o professor Aldenei irá responder e esclarecer a todos os seus questionamentos. Vamos aos objetivos do capítulo. Introduzir os conceitos fundamentais da fenomenologia. Compreender o desenvolvimento da fenomenologia como uma nova maneira de articular o conhecimento ontológico. Contextualizar a fenomenologia como uma resposta à crise do conhecimento. Compreender a filosofia de Heidegger a partir do pressuposto de que o ser humano é um ser sem essência, projeto ou destino, é um ser aí. Introduzir os conceitos fundamentais da filosofia existencialista. Compreender o existencialismo de Sartre como leitura e apropriação das teses de Husserl e Heidegger. Discutir aspectos da ética existencialista no contexto de liberdade radical e do projeto humano. Bons estudos. Seja bem-vindo ao nosso estudo, desta vez o capítulo 14, Fenomenologia e Existencialismo. O existencialismo é um dos temas deste capítulo. Um dos princípios da filosofia existencialista, como a desenvolveu o filósofo francês Jean-Paul Sartre, é: a realidade humana é um projeto, não possui uma essência universal. Ela se realiza na existência concreta. Em outras palavras, somos aquilo que ainda não somos. Então, você vai ler o poema abaixo, né? A informação aparece ao lado, mas ele, na verdade, é abaixo. E nós temos a seguinte questão: que versos ratificam a afirmação somos aquilo que ainda não somos? Destaque alguns trechos do poema que expressem a valorização da existência concreta, tal como recomenda o existencialismo. E passemos agora ao poema Pecado Original. Quem escreverá a história do que poderia ter sido? Será essa, se alguém a escrever, a verdadeira história da humanidade. O que há é só o mundo verdadeiro, não é nós, só o mundo. O que não há somos nós, e a verdade está aí. Sou quem falhei ser. Somos todos quem nos supusemos. A nossa realidade é o que não conseguimos nunca. Que é daquela nossa verdade o sonho à janela da infância? Que é daquela nossa certeza o propósito à mesa de depois? Medito, a cabeça curvada contra as mãos sobrepostas, sobre o parapeito alto da janela da sacada, sentado de lado numa cadeira depois de jantar. Que é da minha realidade que só tenho a vida? Que é de mim que só sou quem existo? Quantos Césares fui, na alma e com alguma verdade, na imaginação e com alguma justiça, na inteligência e com alguma razão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantos Césares fui, quantos Césares fui, quantos Césares fui. Fernando Pessoa, Pecado Original, em obra poética. Muito bem. Então, passadas essas introduções, vamos então da metafísica à fenomenologia. Então, vejam só, até meados da modernidade, a discussão filosófica acerca do conhecimento esteve condicionada à metafísica. Então, nesse contexto, antes de se afirmar qualquer coisa sobre o mundo, era preciso, primeiro, estabelecer algo que fundamentasse tal afirmação. Lembremos, por exemplo, Descartes, né? Que antes de escrever seus escritos científicos, fundamentou seu método e escreveu diversos livros descrevendo uma ontologia sobre a existência do mundo e das coisas. Então, tal posição é resumida na sua concepção de que o conhecimento é uma árvore cuja raiz é a metafísica, a partir da qual cresce o tronco da física, que se divide nos ramos e galhos das disciplinas específicas. Então, a partir do século XVII, iniciou-se então
uma tensão entre a metafísica racionalista e empirista. Ela reflete a oposição entre teorias que concebem o conhecimento como um processo que parte do sujeito para fora e outras que defendem o sentido oposto. Ao final do século XVIII, essa tensão resultou em dois problemas. Por um lado, como explicar que tanto racionalistas quanto empiristas chegaram a resultados demonstráveis e corretos. Por exemplo, o racionalista Leibniz e o empirista Newton conseguiram resolver quase simultaneamente o problema do cálculo infinitesimal. Por outro lado, como era possível explicar o avanço da física ao mesmo tempo em que ela se distanciava gradativamente das discussões metafísicas? Então, essas questões todas levaram o filósofo Immanuel Kant, 1727 a 1804, em sua obra Crítica da Razão Pura, a elaborar um importante questionamento sobre a metafísica. Então, nós temos aí o conceito do fenômeno, que é justamente parte da resposta kantiana a esse problema, não é? Então, uma das contribuições mais importantes de Kant para resolver dilemas metafísicos foi a elaboração do conceito de fenômeno. Então, para Kant, há tanto a participação do mundo externo quanto da razão no processo do conhecimento. Há em nossa consciência o que ele chamou de as formas a priori da intuição, que são o espaço e o tempo. E essas, por sua vez, nos permitem perceber o mundo externo. E também há os objetos externos. Mas somos incapazes de apreender a coisa em si. Porque, ao entrarmos em contato com um objeto, percebemos apenas fenômenos, ou seja, representações em nossa consciência. E representações essas que são configuradas de acordo com as formas a priori da intuição, de acordo com as formas a priori o espaço e o tempo. Então, estas formas, somadas às formas a priori do entendimento, que são as estruturas lógicas básicas, não é? São as condições para o conhecimento, independentemente de qualquer metafísica. Então, o conceito de fenômeno de Kant, não é, será retomado por filósofos estudados nesse capítulo. E um deles é o filósofo Edmund Husserl, né, que elaborou a fenomenologia, certo? Que é uma das filosofias das quais, vamos dizer assim, uma das mães do existencialismo, ok? Então a filosofia de Edmund Husserl, que pode ser denominada idealismo transcendental, foi fortemente marcada pelo pensamento kantiano e também influenciou decisivamente o século XX. E o seu interesse pela filosofia deu-se por meio da obra do filósofo e psicólogo Franz Brentano, 1838-1917. De acordo com Brentano, uma das propriedades mais importantes da nossa consciência é a intencionalidade, ok? Então, com base nesse conceito, a nossa consciência não deveria mais ser vista como algo distinto e separado da realidade. Nessa consciência, portanto, se dá sempre em relação com as coisas, sempre visa a um determinado objeto. Então, para Husserl, nossa consciência não é uma substância, mas um ato de conhecer. Em razão disso, não haveria uma primazia do sujeito ou do objeto, pois a consciência se revela justamente no movimento de relação do sujeito com o objeto. O sujeito e o objeto não existem separadamente, uma vez que ambos surgem de modo simultâneo. Então, ampliando o foco. Edmund Husserl, conhecido como o pai da fenomenologia, foi um lógico e filósofo de origem judia, nascido em Prossnitz, na Morávia, atual República Tcheca, em 1859. Estudou matemática e filosofia nas universidades de Leipzig, Viena e Berlim, e lecionou em Berlim, Viena,
Halle, Göttingen e finalmente Freiburg. Em 1933 foi expulso da universidade pelos nazistas e proibido de sair da Alemanha. Em 1938, ano de sua morte, seus amigos transferiram seus inúmeros escritos inéditos para Louvain, na Bélgica, os quais ficaram conhecidos como Arquivos Russell. Entre suas principais obras estão A Ideia da Fenomenologia, Investigações Lógicas, A Filosofia como Ciência de Rigor, Conferências de Paris, Meditações Cartesianas e A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Russell propõe um domínio para a investigação da consciência, o que chamou de ego transcendental. Segundo ele, deveríamos suspender nossa atitude natural de crer na existência do mundo exterior e nos voltarmos à análise e à descrição da forma na qual os fenômenos aparecem à nossa consciência. Então, o lema de sua fenomenologia é que é preciso voltar às coisas mesmas. Mas aí tem uma questão: o que seriam as coisas mesmas? Não se trata para Russell da coisa em si de Kant, mas dos fenômenos, aquilo das coisas a que temos acesso. Então a fenomenologia seria, portanto, essa ciência capaz de descrever nossas vivências, o modo no qual construímos os objetos por meio da intencionalidade da nossa consciência. Então, para tanto, o filósofo defende que deveríamos partir de uma redução fenomenológica, isto é, de uma suspensão, aquilo que os gregos chamavam de epoquê, de nossa atitude natural ante o mundo exterior e tentarmos captar a maneira como nossa consciência confere sentido às coisas que nos aparecem. Então a filósofa brasileira Marta D'Angelo sintetiza esses elementos da filosofia russeliana. Não existe algo oculto por trás das aparências que percebemos. Por isso é vã a tentativa de procurá-la. O objeto do conhecimento é aquilo que aparece em nossa consciência. O lema da fenomenologia, de volta às coisas mesmas, destaca a importância dos fenômenos em seu modo de aparecer para nós. Há nessa concepção uma contraposição ao positivismo, pois os fatos não são considerados dados brutos com significação intrínseca. Em sua tentativa de definição de uma nova base para o conhecimento, a fenomenologia de Russell não aceita submeter as leis da lógica à análise da psicologia, pois esta subordinação resultaria num relativismo e, como consequência, na negação da possibilidade de uma ciência rigorosa. Nos termos russelianos, as ideias ou essências se manifestam por meio da unidade entre a atividade do sujeito pensante e o objeto pensado. Para se chegar a um conhecimento seguro ou às essências, é preciso romper com a atitude natural pela suspensão, epoquê, das crenças que sustentam nossa compreensão do mundo. Marta D'Angelo, Saber, Fazer, Filosofia. Pensadores contemporâneos. O método fenomenológico, então, vai surgir no contexto de uma ampla crise intelectual na Europa do século XX, em decorrência do pensamento positivista, deslumbrado com a ideia de progresso e relegando problemas autênticos da humanidade ao segundo plano. Então, o filósofo criticou a hegemonia do empirismo positivista de sua época e de certo psicologismo que buscava colocar a psicologia acima da reflexão filosófica. Lembremos, que no Brasil isto se manifestou nos nossos símbolos nacionais. Notadamente, a bandeira brasileira, a bandeira nacional, com seu lema Ordem e Progresso. Porque os militares que proclamaram a República, todos eles eram influenciados pelo positivismo de Auguste Comte. Eles se declaravam positivistas. Então vamos analisar aqui a imagem. Nós temos aqui uma imagem, uma pessoa sendo atirada, E aí nós temos um rolo de um filme, e aí nós temos aí. Para Russell,
devemos nos ocupar com a forma que os fenômenos aparecem à nossa consciência. E aqui nós temos o desenho sobre a sombra de um filme fotográfico, né? Então é importante ver isso aí. Por quê? Porque quando você vê a sombra do filme, você pensa que é uma torre, né? Então isso é uma das temáticas que a fenomenologia se propõe a explicar. O Russell, então, não rejeitava a ciência, porém buscou fundar sua racionalidade rigorosa, que ao mesmo tempo que rompesse com o naturalismo e o historicismo, significasse uma correção de rota da reflexão filosófica nos caminhos do humanismo. Ele entendia que para isso a saída seria o retorno aos fenômenos, às coisas mesmas, assim como aparecem à consciência. A fenomenologia de Russell serviu como ponto de partida para outros filósofos contemporâneos, extremamente influentes, como o alemão Martin Heidegger. Muito embora o alemão Martin Heidegger não se considere um filósofo existencialista, mas a sua filosofia caminhou bastante nessa direção, né? Os franceses Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir, e o franco-argelino Albert Camus. E com isso, chegamos ao encerramento desta aula. Não esqueça de registrar as suas dúvidas nos comentários, não é? Na nossa página no Google Classroom. Um abraço e até a próxima aula.